Agora é oficial, Crespo tá de volta ao São Paulo. Em tempos de caos, o técnico argentino traz com ele uma coincidência histórica que pode dar esperança para o São Paulino. E aí, tá curioso para saber qual que é essa coincidência? Antes da gente falar qual que é ela, já deixa o seu like, se inscreva no canal e não deixe de comentar o que você achou dessa volta do Crespo, beleza? É uma coincidência porque, para quem é São Paulino mais antigo, vai lembrar. De 2005, inclusive o São Paulo tem publicado bastante coisa a respeito de 2005, a última conquista do time na Libertadores, né? Em que o São Paulo também, no meio do caminho, no meio da trajetória, perdeu o técnico. O Leão, que era o técnico na época pediu demissão e entrou o Paulo Autuori. Bem nessa fase, o Leão saiu quando acabou a fase de grupos e foi o Paulo Autuori que jogou todo o mata-mata daquela competição desde as oitavas. Exatamente como tá acontecendo com o Crespo agora. O Zubeldia, assim como o Leão, pediu demissão e tá vindo o Crespo pra esse mata-mata da Libertadores. E assim como o Paulo Autuori, o Crespo também tem o cabelo grisalho. Então, E nesse momento em que o São Paulino tem pouco a que se apegar, né? Porque a emoção dele é ruim, né? Ela passa pelas mãos assim. Como que você vê essa coincidência assim? Você acha que pode dar algum ânimo pro São Paulo dentro desse contexto todo, principalmente na Libertadores? eu acho que pode sim, eu acho que tem que se apegar a tudo. E tem mais um ingrediente, né? Dessa comparação que a gente está fazendo entre 2005 e 2025, que é uma informação que o Eduardo Afonso, da ESPN, publicou no Twitter dele, que a gente vai colocar aí para vocês verem, que a tendência é que o Crespo jogue com 3 zagueiros. Então tem essa pitada ainda aí pra gente relembrar que naquela época eram Lugano, Fabão e Ed Carlos. Na final jogou o Alex. Você lembra do Alex? Alex Bruno, o nome dele. E esse ano a gente pode jogar com 3 zagueiros também, que os zagueiros do São Paulo acho que é o ponto forte do São Paulo, né? Teria Arboleda, Alan Franco, Sabino, E Ferrarese, né? Ferrarese, até porque o Rotressoldi provavelmente vai passar por cirurgia no joelho. Então não dá pra saber se dá pra contar com ele. Mas são bons jogadores na pré-posição. E o Crespo também utilizou 3 zagueiros no Paulista que ele conquistou, né? Exatamente. Que era o Miranda na sobra, e aí Arboleda e Léo. E o time foi bastante competitivo enquanto ele teve saúde, né? Isso. Pelo que a gente vê, o Crespo é um treinador que ele gosta muito de duelos individuais. Então a marcação ela é homem a homem o campo todo, né? Então o pessoal tem que ter preparo físico. Isso é um desafio para ele também, até porque o time do São Paulo, se for jogar os veteranos, é engraçado, né? O veterano e o mais novo, eles sentem muito, né? Que é o que o São Paulo tem mais hoje em dia. Muito moleque novo e o veterano, né? Exatamente. Então ele tem que encontrar um equilíbrio aí, né? São poucos jogadores que considerado no auge, né, físico, que seria ali 28, 27, 20, tá uns 29 anos. Alan Franco, Enzo Dias, André Silva, que estariam nessa plenitude física aí, né? O Crespo, ele é considerado, assim, um técnico que amadureceu bastante depois da saída dele do São Paulo. É considerado um técnico que se adapta bastante aos elencos que tem, então não tem aquela teimosia, né, de querer jogar em tal esquema. E isso é bom, né? Porque o elenco do São Paulo, não que mude muito, mas tá o tempo todo com ausências, então de repente você tem que se adaptar com essas ausências também para um jogo ou outro, a depender da estratégia que você quer, né? E ele também se especializou durante esse tempo num jogo bastante vertical. Que é uma coisa que eu acho que o torcedor de São Paulo fica naquela ânsia de ter, né? Pra não ficar aquela coisa, zagueiro, lateral, tá. Então, eu acho que é uma coisa boa, isso. E o Crespo, ele também tem estrela. Não tem como dizer que ele não tem estrela. Porque, vou colocar aqui, né? Ele passou por Parma, Modena e depois Defensa e Justiça. Aí, lá ele ganhou a Copa Sul-Americana. Aí foi pro São Paulo, ganhou o Campeonato Paulista. Aí ele foi pro Al Rail, do Catar. Ele ganhou 3 títulos lá. Liga do Catar, Copa do Catar e Qatar Stars Cup. Isso credenciou ele para que ele fosse lá pro Al-Ain, né? Nos Emirados Árabes. E lá ele ganhou a Champions Asiática do ano passado, que inclusive credenciou o Al-Ain pra estar na Copa do Mundo de Clubes, né? Ele apostou tudo no all-in. Ele deu um all-in no all-in.
no Allen. Então, E ele ganhou do time do Jorge Jesus, né? estava invicto há mais de 40 jogos. E do sei Cristiano lá. Ronaldo, né? Então, ele tem sim essa estrela. Ele é um técnico que ele é carismático, então eu acho que ele pode conseguir unir de novo a torcida do São Paulo. E eu acho que era o nome que estava no mercado o melhor disponível, né? Com certeza. E inclusive aglutinar, né, os torcedores Isso. do São Paulo que estão tão didivididos aí, né? Inclusive, Exatamente. para falar disso, uma coisa que você citou, de jogo vertical, a gente até, em um momento ou outro no Zubeldia, ele esboçou ter um jogo vertical enquanto o time teve saúde. Eu acho que foi até os jogos que os moleques da base entraram, mais frescos. Só que isso daí também não se sustentou, né? E o São Paulo, ele vem de uma sequência de técnicos, desde o Diniz, que é essa posse de bola estéreo, né? Eles prezam muito pela posse de bola e acaba perdendo a objetividade, né? Isso. E antes do Diniz, que saudade do Aguirre, né? Daquela época. Que era um time extremamente sólido defensivamente e vertical, né? Então, eu acho que o São Paulino precisa desse frescor de um técnico que joga dessa forma para mudar um pouquinho, né? Esse marasmo que é essa coisa de ter que ter a posse, ter que não sei o quê. Exatamente. E também o negócio da marcação individual, que eu acho que tem que ver, né? Se o Lucas Moura vai querer fazer, ou se vai ficar olhando, se vai ajudar, porque todo mundo tem que ajudar, né? Nesse esquema. Mas é uma coisa que me anima, isso. Porque você vê até na Copa do Mundo de clubes, o Seattle, né, que jogou com o Botafogo, pô, os caras deu um calor no Botafogo, mesmo sendo pior tecnicamente, porque marcação nos mais bagres do time, de qualquer time, que seria zagueiro, os volantão. Então você aperta isso e gera uma dificuldade absurda. O São Paulo não fazia mais isso. Até porque seus jogadores de ataque não estavam afim de fazer, né? Exatamente. Enfim. Aí, o Crespo, a comissão dele tem 5 pessoas. 2 delas são velhos conhecidos, né, da torcida do São Paulo. Se quiser dar pra botar a foto deles aí. Velhas raposas. Velhas raposas, que é o auxiliar Juan Branda. Oi. E o preparador de goleiros, Gustavo Nepote. Oi. Com suas sobrancelhas fartas. E aí, tem também outros que não estavam na primeira passagem do Crespo pelo São Paulo, que são o auxiliar Vitor Lopes e os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz, né? Foi uma questão a preparação física do São Paulo na primeira passagem, que era o Alejandro Corrêa e o filho dele, que agora me fugiu o nome, que eram, assim, bem sanguíneos, né, e tudo mais, mas acabou que o São Paulo sofreu com lesões e isso ficou meio que mal resolvido ali, né, na primeira passagem, então não são mais os Corrêas, os preparadores físicos do Crespo. Isso daí da preparação física vai ser o grande desafio, eu acho, pro sucesso ou não do Crespo no São Paulo. E aí eu quero saber o que vocês acham também. Qual que você acha que vai ser o maior desafio do Crespo? Pra mim, No o São maior Paulo. desafio do Crespo no São Paulo não vai ser nem as Copas, porque eu acho que ele é bom de Copa. O maior desafio dele no São Paulo vai ser entender o brasileiro. Eu acho que na primeira passagem ele não conseguiu entender e agora ele vai ter uma outra chance de entender, porque o São Paulo não pode cair pra segunda divisão. Basicamente é isso. Uma curiosidade também do Crespo é que ele já conhecia o Dineno. Ah, legal. Ele é um jogador que ele gosta e que ele tentou levar pro Al Ain, mas acabou que os árabes, os catares não quiseram. Mas ele gosta do jogador, então é algo que pode potencializar, né? Esse recém-chegado também ao São Paulo, que é o Dineno. Então acho que pode dar bom. É isso, gente. Mais alguma coisa? Tá feliz? Ah, tô. Não, tô. Eu gosto muito do Como Crespo. não, né? O Crespo é uma figura muito carismática. Eu acho que vai ter essa diferença, né? Do Zubeldia, aquele cara muito agitado ali na beira do campo, e o Crespo ele é a definição de um gentleman, ele é a definição de um lord, aquela coisa assim, mas que também tem um envolvimento com o clube, quis voltar, né? Acertou lá o que o São Paulo tava devendo, e tem jerarquia também, né? Tem jerarquia. Ele é uma figura global, né? Uma figura mundial, então eu acho que os jogadores respeitam bastante. Alguns trabalharam com o Crespo, né? Ainda estão no São Paulo, Luciano, Arboleda, Igor Vinícius também, mas tá de saída. E o próprio Luan, né? Que era um dos jogadores favoritos do Crespo. E quem sabe pode
aparecer aí, voltar né? a ter oportunidades no São Paulo, até porque o São Paulo precisa de um volante, porque não tá dando certo lá com o Pablo Maia e com o Alisson. Exato. É isso, gente. Ó, não deixa de se inscrever então, comentar, dê o like, beleza? E até a próxima. Tamo junto. Beijo na alma.